dar início aos nossos trabalhos. Eu vou esperar 3 minutinhos para ajeitar aqui som. Fabrício, tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Tudo certo. As nossas atividades, agradecendo a CBV, na pessoa do Radamés, o presidente Toroca, a todos que dão força, que estimulam o nosso projeto, aos patrocinadores, e pedir que o Marco rode a divulgação dos nossos atletas, a mensagem dos nossos atletas para todos nós. Depois a gente vai começar as apresentações, tá? Daqui a pouco o Carlão já estará aqui com a gente. Ele está na missa de 7º dia da tia dele, que vocês sabem que faleceu semana passada, da irmã dele, que faleceu semana passada, então ele não pôde vir. Daqui a pouco ele está aqui. Vamos lá, Marquinhos? Bom, boa noite. Vocês devem ter visto no início dos trabalhos que semana que vem a gente finaliza com um trabalho de praia na terça-feira, acabando aquela linha final de trabalhos relacionados à preparação física, e na quinta já começa uma palestra, que é uma discussão sobre K1 e K2 do professor Leandro Dutra, do seu doutoramento lá nos Estados Unidos. Então, a gente começa a divulgação para mudar os tipos de apresentação aos poucos. Então, eu queria agradecer mais uma vez a todos os alunos do nível 4 de janeiro que participaram de alguma maneira apresentando seus trabalhos aqui e autorizando e se submetendo a uma série de debates, as críticas e observações aos trabalhos que fizeram. Ao grupo da praia, que apresentou seus trabalhos que realizaram no COB e que puderam discutir com a gente, também se abrir para esse momento de troca. Principalmente, o objetivo final é quando a gente consegue que o pessoal da quadra e da praia troque informações e discuta seus conteúdos. Afinal de contas, o vôlei é um só. Ele pode se dividir em tipos de competições, mas o voleibol é o voleibol e a confederação é uma só. Então, eu, antes de mais nada, queria agradecer a todos vocês pela compreensão que vocês tiveram desde a gente começar isso em 15 de maio, todo esse projeto, aos encontros, às reuniões, as minhas broncas, os meus detalhes, mas que vocês se submeteram e gostaram de fazer isso. Então, queria agradecer também ao Rossini, ao Duda, ao João e, por último, ao Oliveira, que começou nessa terça-feira a serem os mediadores. Chamar o Duda e o João para apresentarem a dupla Fabrício e Pablo, que vão apresentar o trabalho de um grupo de 3, mas que só os dois vão apresentar. Tá bom? Vamos lá, Duda e João, está com vocês. Boa noite, senhores. O João está aí? Oi, João. Opa, beleza. Então, nas últimas duas
As últimas quintas-feiras fui eu que fiz a parte de mediação na apresentação dos trabalhos que foram realizados e orientados durante o curso nível 4, no início do ano, em Sorocaba. Então, eu vou pedir ao professor João, que esteve ausente porque estava ministrando o curso nível 2, né, no mesmo horário, que assuma hoje faça a mediação, apresente os nossos dois. Na verdade, são 3, né? Mas não está conosco hoje apenas 2. Apresente os 2 professores e o título do trabalho para que a gente possa, então, dar, né, andamento. E, aproveitando aqui, já agradecer a participação de todos que estão conosco hoje à noite, mostrando de uma maneira muito clara a intenção de discutir esse esporte que cada vez mais nos apaixona. Então, senhores, obrigado pela presença, né? Meu agradecimento especial, eu já faço isso sempre à CBV, pela oportunidade que ela tem nos dado, a Márcia, que está à frente de todos esses trabalhos, ao Carlão, que é o presidente da Comissão de Treinadores, né? Aos meninos que estão aí hoje e vão fazer a apresentação, né? Agradecer a eles pelo empenho durante esse período, né? Durante o curso foram 10 dias na qual eles se empenharam para montar o que vocês vão ver hoje. Okay? Muito obrigado. Um abraço no João, né? Estamos juntos novamente nessa parada, né? João, é com você. Faça aí as honras da casa. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos, pelo prestígio de todos. E vamos fazer, mais uma vez, aquilo que mais gostamos. Vamos estudar voleibol, trocar experiências, evoluir um pouquinho mais no nosso conhecimento. Então, agradeço a presença de todos, agradeço à CBV, à CONAT pela iniciativa, e hoje é um momento especial que nós estamos encerrando esse ciclo de apresentações dos trabalhos elaborados no nível 4 de janeiro deste ano. Então, para quem não sabe, a partir deste nível 4 de Sorocaba, em janeiro, houve uma nova solicitação da CONAT, uma nova exigência, que é a elaboração de artigos científicos para que sejam publicados, né, sobre temas que foram desenvolvidos durante o curso. Então, hoje temos a última apresentação. Então, a apresentação hoje sobre as tendências do voleibol masculino estará a cargo do Fabrício Carvalho do Amaral, de Volta Redonda, e Rio de Janeiro, né? E o Pablo Dias Martins, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E nós vamos pedir para que vocês escutem toda a apresentação de ambos e, no final, a gente abre, então, para os questionamentos. Depois que todos participarem, o Duda e eu fazemos o encerramento. E eu quero que vocês aproveitem a oportunidade para ter uma ideia, né, do que o nível 4 da CONAT tem propiciado aos seus estudantes, né, aqueles que procuram um grau um pouco superior na carreira do treinador, uma macrovisão, uma formação multidisciplinar dentro da nossa profissão. Então, por favor, Fabrício e Pablo, né, a noitada está sob a responsabilidade de vocês. Bom trabalho, sucesso. Se apresenta primeiro aí, Fabrício. Hoje é 30, ontem foi 9 dias foi 28. Dá licença, gente, tem computador aberto.
Boa noite a todos. A gente vai dar início à nossa apresentação com o tema de tendências para o voleibol masculino, dentro do alto rendimento, que nós vamos estar falando. Os treinadores, né, hoje em dia, os treinadores de voleibol, além de ter uma atenção dada, né, a parte técnica, a parte tática, física, psicológica, é importante também que os treinadores estejam antenados, né, com o caminho que o voleibol vem seguindo, né, novas tendências que vêm surgindo. Então, ao longo dessa apresentação, nós vamos abordar alguns aspectos, algumas tendências aí bem interessantes. Importante dizer que esse trabalho ele foi montado, né, através de leituras de artigos, entrevistas com treinadores, né, que estão hoje envolvidos no alto rendimento do voleibol brasileiro, assistimos palestras, cursos. Então, em cima todos esses pontos, nós montamos essa nossa apresentação. A nossa apresentação ela foi montada em cima, a gente fez um estudo em cima dos últimos 20 anos, né, do voleibol, ou seja, dos últimos 5 ciclos olímpicos, onde nós percebemos mudanças bem relevantes na característica tanto de jogadores quanto das equipes de voleibol, né, e com isso vem a influenciar diretamente essas mudanças, diretamente no resultado final de uma partida, consequentemente no resultado de uma competição, né? Então, dando sequência, para um melhor entendimento, a gente colocou aqui um conceito de tendência. Tendência é aquilo que leva alguém a seguir um determinado caminho ou a agir de certa forma. Predisposição, propensão. Então, qual é o caminho, né, que o voleibol ele vem seguindo, né? Qual a direção que nós estamos indo? Então, é em cima disso aí que a gente vai estar tratando aí ao longo dessa noite. Espero que seja bem produtivo aí para todos. O que a gente vai apresentar para vocês é um quadro dos campeões em competições internacionais a nível mundial, das seleções campeãs ao longo dos últimos 5 ciclos olímpicos, né? Desde lá de 2001 até o ano de 2004. E aqui a gente vai observar uma tendência bem interessante, importante de ser discutida, de ser abordada, na qual nós vamos falar. Primeiro ciclo aqui a gente tem o Brasil aparecendo com 6 títulos, Rússia e Cuba cada um com 1 título. As competições nas quais nós colocamos, que está nesse quadro, a Liga Nacional, né, atualmente Liga das Nações, Copa dos Campeões, Copa do Mundo, Campeonato Mundial e os Jogos Olímpicos, né, que fecha cada ciclo olímpico. No segundo ciclo olímpico, nós temos Brasil e Estados Unidos apenas conquistando títulos. No terceiro ciclo, já começa aí uma aparição da Rússia, aparecendo dentro de equipe de seleções, conquistando títulos. Polônia também vem, quer dizer, a Rússia já havia aparecido no primeiro, né? Mas aqui ela já aparece com 3 títulos, Polônia conquistando 1 título. No quarto ciclo, uma maior divisão dentro desses títulos, mais equipes aparecendo, sendo protagonista em relação a título, a conquistas. E nesse quinto ciclo, que nós ainda não encerramos, né, devido à pandemia, portanto, nós temos apenas 6 competições aqui dentro desse último ciclo. Nós fizemos também uma pesquisa em cima para abrir um pouco mais, em cima das equipes finalistas em cada ciclo. E esse número ele fica na média de 6 equipes finalistas por ciclo, né, com uma pequena alternância. No primeiro ciclo, nós tivemos apenas 5 equipes finalistas dentre essas 8 competições, e no quarto ciclo nós tivemos 7 equipes, né? Então uma média de 6 equipes. E abrindo um pouco mais, apenas para uma questão nós tivemos uma média de 8 equipes subindo ao pódio. Uma pequena alteração no terceiro ciclo com 7 equipes e no quarto ciclo com 9 equipes.
Por que a gente colocou apenas os títulos, né? O quadro com as equipes campeãs? Porque aqui a gente enxerga uma tendência bem interessante. Se a gente for analisar, principalmente, as equipes europeias, seleções europeias, elas vêm ganhando uma força muito grande ao longo desses ciclos, né? É uma tendência, as equipes europeias elas estão cada vez fortalecendo mais. Isso não significa que o Brasil está caindo de produção? Não. A equipe, a gente vai mostrar ao longo, né, dessa apresentação um pouco do porquê dessas tendências do resultado e essas equipes europeias estarem sendo mais protagonistas em relação a esses títulos. Para você ter uma ideia, nesse primeiro ciclo, né, se a gente for analisar em relação a títulos, a gente tem aqui a Europa com apenas 12,5% de títulos, né, dos 8 títulos. No segundo ciclo, a Europa não aparece. No terceiro e no quarto ciclo, embora no quarto ciclo apareçam mais equipes, né, esses números, eles, em relação ao número de equipes, né, que apareceram aqui, a Europa está com 66%. Se a gente for analisar em número de títulos, a Europa aparece com 50% em cada um desses ciclos, com o número de títulos, né? E esse último ciclo, que ele ainda está em andamento, né, que ainda faltam, no caso, 2 competições, aqui já aparece a Europa com um crescimento ainda maior. Entre o número de equipes, ela aparece com 75%, e esse número, em relação ao número de títulos, a Europa aparece com 66%. Né? Então, assim, se formos analisar do primeiro ciclo, onde a Europa tinha 12,5%, né, de títulos, para o último ciclo, onde ela já aparece com 66% dos títulos, então, assim, é um crescimento considerável, e aí a gente vai destrinchar isso um pouquinho, vai estar falando um pouco sobre esse crescimento da Europa, né? Não só da Europa, como o voleibol geral, né, de forma globalizada. Então, segundo o Marcelo Francoviac, que foi um dos treinadores aí que nós tivemos a oportunidade de conversar, essa tendência dos resultados ela está ligada diretamente, né, a frase dele, a maior variação em relação aos títulos se devem pelo fato das escolas de voleibol estarem muito próximas, onde o material humano das equipes europeias vem em constante evolução, assim como o nível de suas ligas locais. Então, assim, em cima também desse depoimento que a gente achou interessante do Marcelo Francoviac, para trazer para vocês, nós colocamos 4 pontos importantes em relação aos aspectos influenciadores, né, dessas tendências dos resultados. O primeiro ponto é o que o Marcelo Francoviac abordou, que é competições internas de elevado nível técnico. Né? Hoje a gente vê no continente asiático, né, na Ásia e principalmente na Europa, as ligas locais, as ligas nacionais, com um elevado nível técnico. Né? O crescimento do nível técnico dessas ligas vem crescendo a cada ano. Isso, sem sombra de dúvidas, vai justificar lá na frente, né, o crescimento do voleibol dentro do país. Um exemplo claro aqui para a gente, né, presente aqui no nosso país, é que hoje a gente começa a ver diversos atletas que disputam a nossa Superliga, a Superliga A, né, a nossa principal competição, que tem um nível técnico excelente, né, que é uma das principais competições do mundo a nível de clubes. A gente vê muitos atletas hoje, eles deixando o nosso país, jogando uma Superliga A, para muitas das vezes ir para um país no segundo escalão do voleibol mundial, né? Ou seja, que hoje ainda o nível não é tão forte quanto a nossa Superliga, mas eles estão saindo, optando por jogar em um país de segundo escalão. Né? Então, assim, tem alguns motivos, né, que levam esses atletas a ter essa escolha, mas um muito forte, e que até assim foi bastante abordado por esses treinadores que nós conversamos, que é o fato da desvalorização da nossa moeda. Né? E aí, se a gente for comparar com o euro, principalmente, né, assim, hoje um euro, R$6, então, assim, se torna, de certa forma, algo até uma disputa um pouco até desleal, porque, sem sombra de dúvidas, muitas das vezes a gente fica de mãos atadas. O segundo aspecto que a gente vai mencionar aqui, só um momento que está demorando um pouquinho, opa, apareceu. Equipes europeias, né, com maior quantidade de jogos internacionais.
Então, o intercâmbio existente hoje lá na Europa, tanto entre clubes quanto seleções, existem diversos intercâmbios, muito mais jogos internacionais, e importante dizer, jogos com elevado nível técnico, com alto nível técnico, né? Isso se deve pela distância, pela facilidade de translado, então isso faz com que eles estejam jogando muito mais entre eles, lá entre os países europeus, que sem sombra de dúvidas vai fortalecer o voleibol daquele continente. Hoje aqui na América do Sul, existe essa dificuldade por parte nossa aqui do Brasil, né, onde a gente tem principalmente nosso principal, vamos colocar assim, adversário em termos de nível técnico, a gente colocaria a Argentina, mas que mesmo assim ela não faz parte do primeiro escalão do vôlei mundial, né? Não colocaria ela ainda entre as principais equipes do voleibol do mundo, entre o principal voleibol do mundo. Então, assim, sem sombra de dúvidas, é um aspecto bem importante dentro dessa tendência de resultado. Um outro aspecto é o maior número de países que investem na formação da base. Esse foi um ponto levantado pelo Luiz Carlos, né, o Cadillac, que é o professor Luiz Carlos, que é auxiliar técnico da Seleção Brasileira Sub-19 masculina, durante um ciclo de formação internacional lá de Portugal, e que tanto eu quanto o Pablo, nós tivemos o prazer de assistir esse módulo com ele, e que ele foi falar sobre base, e um dos pontos que ele aborda é que os países estão investindo cada vez mais na base, né, na formação da base. Então, esse aspecto, né, ele vai te dar um resultado a médio e longo prazo, sem dúvidas ele vai trazer um resultado muito positivo. Então, esse resultado ele já vem aparecendo, né? A gente já nota esse resultado, esse investimento dentro da base surtindo esse efeito. E um último aspecto, né, que é em cima dessa globalização das filosofias de treinamento e melhoria da estrutura física. Que vem a ser essa globalização? Hoje em dia, com a facilidade das informações, independente da distância, a gente consegue buscar o que vem sendo feito em outros países, em outros continentes, né? Então, assim, o que vinha dando certo, vamos colocar aqui no caso do Brasil, as pessoas lá do Japão, que têm uma grande distância da Europa, eles conseguem ter acesso a essa informação e, logicamente, não é copiar, mas é adaptar a sua realidade, o que vem dando certo. Né? Do mesmo jeito que a gente aqui no Brasil tem diversas formas também de ver o que vem dando certo e adaptar dentro da nossa realidade. Né? Então, esse é um fator bem importante. E essa melhoria de estrutura física, nós tivemos aí o Brasil, né, sendo o pioneiro em 2003, com esse centro de treinamento, né, de desenvolvimento lá em Saquarema, sendo pioneiro em trazer uma estrutura de alta qualidade para o treinamento das seleções. E hoje a gente já vê diversos países investindo também nessa estrutura física dentro dos treinamentos, e não só para seleções, muitos clubes também investem nessa parte, né, da estrutura física, que sem sombra de dúvidas, o indicador é excelente para evolução, para qualidade técnica dentro desses treinamentos. Então, esses são alguns aspectos aí influenciadores para essa tendência de resultado. Passando para uma outra parte, agora nós iremos aí falar um pouco das tendências, né, bem específicas dentro de cada fundamento do voleibol, onde, sem sombra de dúvidas, o voleibol, ele, nesses últimos 20 anos, né, se a gente fosse buscar mais lá atrás, essa mudança ela seria mais impressionante ainda, né? Mas nos últimos 20 anos a gente tem mudanças bem significativas, principalmente, muitas dessas mudanças a gente vai estar observando aqui que se deve principalmente à velocidade do jogo, ao poder de alcance dos atletas, à força física, né? Isso que vem mudando bastante dentro do voleibol de alto rendimento, do voleibol masculino. Então, o primeiro fundamento a ser abordado é o saque. Né? O saque, com o tempo, ele deixou de ser aquele fundamento simplesmente que inicia um rally do jogo de voleibol. Né? Ele passou, devido à sua agressividade,
a força mesmo, né? A bola, o peso dessa bola do saque, ele passou a se tornar um saque muito forte, como uma arma ofensiva, onde você busca realmente pontuar, fazer um ponto com esse teu saque, mas também passou a ser uma arma defensiva, onde muitas das vezes com o seu saque, se não é para pontuar, você vai conseguir limitar ações ofensivas do adversário, né, com isso facilitando o seu sistema defensivo em busca de um contra-ataque, né? Então, assim, o saque realmente eu coloco ele assim como um dos fundamentos principais, assim, né, em relação a essa mudança, as tendências que nós estamos vendo aí ao longo desses anos. Então, aqui a gente vai abordar 3 tipos de saque. O primeiro é o saque viagem, que uma tendência ao aumento da velocidade e peso. Hoje, a maioria dos atletas, né, no saque viagem já vem buscando um saque, ele já ultrapassa a velocidade de 100 km por hora. Nós já temos atletas sacando a 135 km por hora, mais de 130 km por hora, e uma forte tendência é que mais atletas, né, cheguem a esses números, né? Hoje a gente tem as equipes de alto rendimento, eles possuem, né, o equipamento de radar dentro de seus treinamentos, onde vai nortear esses treinos, vai colocar objetivos dentro desse treino, vai ser um parâmetro importante dentro dos treinamentos, né, principalmente desse treinamento específico do saque. Então, é algo bem importante que vem mudando dentro do voleibol. E, seguindo no saque viagem, nós também teremos assim, uma forte tendência no aumento da regularidade, justamente por tratar-se de dar uma maior importância dentro desse fundamento, né? A gente vem dando mais importância dentro desse fundamento e pelos motivos que eu já disse, dentro do treinamento, de objetivo, de parâmetro, a tendência é que realmente esse saque ele se torne cada vez mais regular, complicando muito, né, logicamente, a vida dos passadores. Agora a gente vai passar um vídeo aí para vocês, né? Em cada tipo de saque a gente vai ilustrar com um vídeo curto para vocês em relação aos saques. Só vou pedir um pouquinho de paciência, que aí eu vou ter que sair da apresentação para poder passar esse vídeo. Lázaro? É importante observar aí, né, que sempre no replay de cada lance aparece a velocidade do saque. Observe que sempre o saque acima de 115 km por hora, saque muito agressivo realmente, muitas vezes saindo do passador, né, fazendo um passador movimentar. Então, assim, realmente vem se tornando uma arma muito ofensiva também. As imagens foram, né, tiradas da Liga das Nações, tá, de 2019. A 118 km por hora. Maravilha, Lázaro. Voltando aqui ao compartilhamento. Indo mais à frente aí, a gente agora abordando o saque flutuado com salto, né, o saque float. Ele vai um pouquinho na contramão do saque viagem, né, a tendência. Ele tende a se tornar um saque cada vez mais agressivo, mas quando eu digo que ele vai na contramão, é que por ele se tornar um saque mais agressivo, ele vai deixar de ser um saque tão seguro quanto é hoje, né? Um saque, ele vai perder um pouco dessa segurança justamente por essa agressividade que ele vem ganhando. Hoje nós já temos aí esse saque chegando muitas das vezes aí a 80 km por hora, que há tempos atrás era algo impensável, né? Que ele pudesse chegar a esse ponto. E um
motivo assim, para ele chegar, para ele estar ganhando essa agressividade, vai muito em cima da mecânica do movimento, da forma como ele vem sendo realizado. Se a gente for voltar um pouquinho atrás, antes esse saque flutuado ele era executado mais ao fundo da quadra, com a bola tendo um percurso maior, o tempo de voo dela era um tempo de voo bem maior, e hoje em dia a gente já vê atletas saltando, ganhando um grande alcance nesse saque, pegando essa bola lá em cima, angulando bastante a bola e principalmente projetando o seu corpo para dentro da quadra. Muitos sacadores hoje eles já vêm sacando essa bola lá nos 7 metros da quadra, né? Fazendo com que o tempo dessa bola de voo seja muito mais curto, uma potência maior nesse saque, uma angulação bem melhor, um saque mais angulado e dificultando muito a vida dos passadores, né? Além da recepção da equipe adversária. A gente vai mostrar aqui para ilustrar um pouquinho desse saque float também aqui para vocês. Espero que nós vamos ter saques mais angulados, saques mais para o fundo da quadra, mas sempre causando um grande desconforto ao passador, muita agressividade realmente. Olha isso, como que ele projetou o corpo à frente na hora do golpe. Maravilha. Agora, só compartilhar aqui novamente. O terceiro saque, né, que nós vamos abordar aqui, é o saque híbrido, né? Um saque que ele vem ganhando maior utilização desse tipo de saque, né? Qual o principal objetivo realmente é surpreender a linha de passe do adversário. O saque híbrido, o mais comum que hoje a gente vem sendo ser executado é esse saque com o lançamento do saque viagem, né, com a bola em rotação, em alta rotação, e no momento do golpe na bola, de golpear essa bola, o atleta ele bate essa bola mais chapada no saque float, como se fosse um saque float. Né? Com isso, a partir do momento que ele lança essa bola, como se fosse para um saque viagem, tende a linha de passe ela afastar, indo mais ao fundo da quadra, e muitas das vezes é pego de surpresa com esse saque, com essa batida do atleta, né, com esse saque chapado, com a bola morrendo na frente dessa linha de passe, né, da linha de recepção. E o menos comum, mas que também vem sendo utilizado, é o inverso. Esse saque com o lançamento do saque, como se fosse um saque float, né, com salto, e no momento de bater na bola, de golpear a bola, o atleta ele coloca um giro na bola, uma rotação, um encaixe na bola, acelerando ela, como se fazer um movimento do saque viagem, que também tem o efeito contrário ao outro que nós citamos, né? Que nesse caso a linha de recepção, quando é um saque float, ele tende a chegar mais à frente, né? Que daqui a pouquinho o Pablo até vai falar sobre a tendência da recepção. Então ele tende a chegar mais para frente, para muitas das vezes executar essa recepção de toque. E aí vem esse saque viagem, esse saque com esse encaixe que cria bastante dificuldade para linha de recepção adversária. Então a gente vai mostrar o vídeo aqui para vocês desse saque híbrido, no qual a gente tem aí o nosso Wallace aí, né, que faz assim com maestria esse saque. Ô, Fabrício, inclusive... Oi. Se for possível, na hora do vídeo, tira o som e vai explicando, porque o som está meio ruim. Sim, você estava falando que ilustra melhor. Tá, Lázaro, então, você consegue tirar o som? Eu acho que tem que tirar o som do vídeo.
como eu vinha falando, observem como que a linha de recepção, ela afasta e essa bola tende a surpreender. Muitas das vezes cai na frente dessa linha de recepção, né, criando realmente surpreendendo a linha de recepção. A gente tem aí o nosso sacador Wallace aí, né, no qual o último ponto do jogo que venceu com um saque híbrido do Wallace, né? Maravilha. Professor, aqui na verdade quem está passando esse som é o Lázaro. Então, não sei por que não conseguiu. Eu acho que tem que tirar o som do vídeo, apesar de que aqui o Pablo Menezes colocou que o vídeo pode ser manipulado por nós mesmos. Exatamente, Radamés. Aqui eu consigo só baixar, mas por mais que eu baixe daqui, vocês continuam ouvindo. Maravilha. Então, esse foi um pouco da tendência do site, né? E agora o Pablo vai falar um pouco sobre os outros fundamentos. Então, pessoal, eu vou falar sobre a recepção, tá? A tendência da recepção. Vou falar sobre esse período dos últimos 20 anos, né? A evolução dentro desse período de 20 anos. Né? Então, a característica principal, né, da mudança na recepção nesses 20 anos foi a tendência da linha de passe, né, avançar, né? Ficar mais próxima à rede. Ali nos 5, 6 metros de quadra, né? Tentando anular inicialmente, né, a efetividade do saque flutuante. Né? E por um tempo, né, com a mudança do saque, né, o aumento de alcance, o aumento de potência no saque viagem ou até no saque híbrido e mesmo assim também no saque float, os passadores vêm utilizando essa ideia da linha de passe mais avançada para que não tenha tanta variabilidade na trajetória da bola, né, que a gente consiga passar ela numa trajetória ainda inicial quando passa da rede. Então, fica de mais fácil controle da bola, esse tipo de situação com passe mais avançado, né? Aqui a gente enumerou algumas tendências para recepção, né? Então, em situações de saque com grande potência, né? O saque viagem. A opção, né? A tendência da opção é que cada vez mais a gente se preocupe em controlar essa bola, né, para o centro da quadra, ali na posição 8, né, na posição 6, ali, ou passe C, ou exclamação, né, e em função dessa potência, desse alcance, essa agressividade, né, que essa angulação do saque, ele vem cada vez mais para o meio da quadra, ali para o centro da quadra, né. A gente vai ver mais para frente também que esse tipo de situação, né, da recepção um pouquinho de qualidade, né, perdendo um pouco da sua qualidade, ela vai mudar e vem mudando, né, a forma com que o levantador se comporta também em certas situações, né? Porque com a situação dessa recepção ficar um pouco mais afastada da rede, o levantador acaba jogando com a bola um pouco mais fora da rede, né? E aí algumas situações que a gente via antigamente, ela vem mudando também, em função principalmente dessa situação do saque mais potente, né? Aqui, né, a gente trabalha há muito tempo já com a questão de, em algumas situações, a gente utilizar os passadores auxiliares, né? No caso mais clássico dos passadores auxiliares é o oposto, né? Então, assim, quando a gente quer fazer com que essa linha de passe cubra o maior espaço dentro da quadra, a gente coloca o oposto para auxiliar nessa linha de passe, né? Só que como a gente está vendo aí esse aumento da potência, né, e principalmente da angulação do saque, a gente tá vendo o oposto ter, né, uma certa responsabilidade numa área de passe maior e ele vai ter que fazer isso cada vez com cada vez mais eficiência. Então ele não está simplesmente ali para bater na bola ou compor uma linha de passe, ele vai ter que passar e passar com eficiência. A gente tem visto bastante isso no vôlei a nível mundial já, né? O oposto tendo que trabalhar e com bastante responsabilidade dentro dessa linha de passe. Aqui, né, em função da potência, né, até mesmo do saque float e o saque híbrido surpreendendo bastante, em alguns casos a gente vai ver que a técnica do toque vai ter que ser repensada, né, porque quanto mais agressivo o saque, né, um saque cada vez mais agressivo, vai ficar difícil controlar essa bola, né, com a situação do toque. Então a gente vai ver que em algumas situações, hoje em dia ainda se consegue fazer isso, até nos saques mais agressivos. Mas a gente vai perceber que em algumas situações, né,
os passadores vão ter que voltar a controlar a bola na manchete, né, para ter essa situação de pelo menos conseguir, né, colocar a bola no centro da quadra e evitar o ponto do adversário nessa situação de saque mais agressivo. Né? Aqui, né, a tendência para o levantamento, né, de novo, dentro do período que a gente acompanhou aqui, né. Opa, subiu a apresentação aqui. Sumiu o meu também, não sei por qual motivo. Vou colocar aqui de novo. Tenta compartilhar de novo, Fabrício, ver se vai dar certo. Não apareceu aqui também ainda. Qual foi? Então, né, dentro desse período de 20 anos, a grande evolução e a grande tendência que houve, né, foi a velocidade, né, dos levantamentos, né. Isso a gente acompanha até hoje, e isso lá no início do século foi bastante percebido nas seleções brasileiras, americanas, né. E lá no início do século também a gente via que as equipes europeias, elas costumavam jogar, né, em situação com bolas mais lentas, aproveitando o grande alcance e poder de agressividade de seus atacantes, né? E conforme o Fabrício falou ali no início do trabalho, né, conforme houve a globalização dos treinamentos, né, esse intercâmbio dentro ali da região europeia, eles passaram a aliar essa grande agressividade e alcance dos seus atacantes com velocidade. Isso refletiu basicamente lá na situação aquela do quadro de campeões, né, de títulos mundiais, que a gente percebe que a Europa conseguiu, né, rivalizar ali com as seleções que apareciam mais vezes ali, que é o Brasil, um caso delas, né, mas em função dessa mudança, né, de situação de jogo deles, né. Aqui, né, tendências para o levantamento, né? Aqui, esse primeiro tópico é mais uma tendência pro levantador, né? No caso, com essa recepção, né, com a qualidade um pouco menor, o levantador vai ter que ter uma melhor velocidade de reação e também uma maior velocidade na tomada de decisão, né? E essa tomada de decisão, ela vai ter que ser muito bem acertada para cada situação dentro daquele jogo, né? Aqui entra também, né, aquela questão da situação, né, do set, né, da partida, como se encontra, né, saber para quem levantar naquele final de set, né, ou saber alguma situação que ele possa saber da equipe adversária, em que algum jogador não responde bem a uma situação de set inicial, mas responde melhor depois numa situação final de set, né, mas aqui, falando basicamente disso aqui, a velocidade de reação e a tomada de decisão, elas vão ter que ser mais rápidas em situações desfavoráveis, né? Tanto com passe um pouco mais afastado da rede, e em situações em que ele vai ter que imprimir velocidade mesmo com esses passes um pouco, né, desfavoráveis a ele. Então a gente vai ver mais para frente também que algumas situações que eram bem típicas do vôlei masculino antigamente, né, algumas situações de jogada, elas estão mudando em função disso. Aqui, né, uma leitura de jogo mais refinada. A gente sabe que a nível mundial, que é o que a gente está analisando aqui, existe uma leitura prévia muito grande do jogo, né? Então, existe uma leitura, né, do padrão de jogo do adversário, de como funciona cada formação de rede. E então, o levantador, além de conhecer, né, essa parte do adversário, ele vai ter que cada vez mais voltar-se também a conhecer taticamente seu time, né? Isso quer dizer que ele vai ter que aproveitar algumas possibilidades que apareçam durante a partida, né, em função até dessa mudança na recepção, que ela vai vir um pouco menos, né, regular. Então, ele vai ter que também aproveitar as possibilidades de ação do seu time. Tem alguém com áudio aberto. E também as possibilidades em função do adversário, né, alguma falha ou alguma coisa que ele perceba durante o jogo. Então, ele vai ter que ter um conhecimento mais amplo de todo o jogo, né? Isso já acontece hoje em dia, mas a gente acha que daqui para frente ele vai ter que ser o cara que praticamente é a referência dentro da quadra, né? Aqui, né, o aumento da imprevisibilidade das jogadas, né? O que a gente quer falar com isso? Por exemplo, em algumas situações, né, a gente já vê bastante hoje em dia o Bruninho e o Lucão fazendo isso, né? Em situação de passe exclamação ou C, né, é bem normal já o Bruninho fazer a chamada de uma bola K7 com o Lucão, ou, né, uma bola de K2 ali, um tempo atrás, um chute meio, né, mesmo com esse passe mais favorável. E a gente vai ver isso acontecer cada vez mais, né, até em função
da maior setorização do passe, né? O passe vai acabar setorizando, às vezes, muito, fazendo com que o levantador tenha que se deslocar muito, e antigamente, né, pode até passar esse tópico aí, já que já emendou no outro, né? Então, aqui, passe setorizado e utilização da bola na menor distância, fazendo com que essa situação de passe setorizado ela seja feita com jogadas na menor distância mesmo, né? Para ter velocidade e imprevisibilidade para a defesa do adversário, né? É mais fácil ele jogar mais rápido e curto do que fazer com que a bola tenha uma trajetória maior, buscando o atacante que está mais distante dele. Então, isso a gente já vê bastante, e a gente está vendo isso em algumas jogadas ali dos vídeos que a gente analisou, esse passe setorizado de forma bem proposital, assim, em posições de passar a bola na posição 4, para que o levantador acelere uma bola na ponta para vir e vencer o bloqueio, né? Aquela primeira linha de defesa do adversário, quebrando essa estabilidade defensiva. Aqui a gente buscou, né, na literatura, né, o trabalho da Isabel Mesquita com outros professores, né, o estudo basicamente fala sobre indicadores, né, de rendimento no voleibol. E dentro desse estudo a gente analisou ele e conseguiu montar essa frase aqui, juntando um pouco das duas ideias, né, das três ideias, né, eu, o Luiz e o Fabrício. De acordo com estudos e vídeos analisados, o ataque é o maior agente significativo sobre a vitória de um time no jogo de voleibol masculino. Seja ele após uma recepção, seja ele em uma situação de contra-ataque. Ou seja, tanto em K1 quanto em K2, aquela equipe que tem a melhor efetividade no seu ataque é o principal indicador de vitória. Então, aquela equipe que consegue manter, né, o ataque mais consistente do que o adversário, ele certamente, na maioria das vezes, vai vencer, né? Então, o ataque é o que define, né, o vencedor em uma partida de voleibol. Aqui a gente separou basicamente em duas partes, né, a tendência do ataque, né? A primeira parte é quanto peso e alcance, né? O que a gente vem vendo hoje em dia? Que os atacantes estão tendo mais alcance e também mais potência, né? O problema é que, às vezes, com a velocidade do jogo, e aí entra aquela questão, né, da recepção um pouco mais fora da zona confortável para o levantador, os atacantes têm buscado alternativas de ponto, né, de fazer o ponto, de buscar o ponto. Então, a gente está percebendo que aconteceu bastante, né, o ataque no pico do bloqueio, tanto no segundo quanto no terceiro bloqueador, no caso de bloqueio triplo. O que isso quer dizer? Que alguma situação que o atacante não se sinta confortável para tentar buscar o ângulo para atacar fora do bloqueio, ou alguma situação de vir uma bola colocada, eles têm atacado, né, em cima, para cima, em direção ao bloqueio. Para que isso? Porque quando essa bola bate no bloqueio, ela muda de trajetória rapidamente, né, e com a potência que está tendo hoje em dia, ela fica, né, com uma trajetória difícil de ser lida pelo adversário. Então a trajetória da bola muda muito rápido e aí geralmente é muito difícil de acontecer uma defesa na situação. E a gente tem visto bastante isso a nível mundial, né? Aqui também por uma outra situação que o jogo está nos trazendo, né? O aumento de fluxo de ataque na diagonal curta, mesmo em situação de bloqueio triplo. Por que isso? Também ali, como a gente analisou nos vídeos, a gente pode perceber, né? O jogo de vôlei, ele está ficando um pouco mais próximo ao centro da rede, né? Os levantamentos estão acontecendo mais entre os 7 e 8 metros ali nas extremidades da rede. Então, o que acontece? O ângulo bom, né? Um ângulo bom para o atacante pontuar com potência e vir em velocidade, tentando sair desse bloqueio mais pesado, é esse ataque forte na diagonal curta, né? Que se torna um ataque difícil de ser defendido ali na pequena diagonal, né? Então, a gente vem vendo isso acontecer bastante, né? Tanto em função dessa questão do levantamento, né? Um pouquinho mais curto e acelerado, e em função de buscar um ângulo que ele consiga pontuar com mais agressividade, né? Aqui a gente vai falar sobre a velocidade e recursos do ataque, né? O que vai mudar, né? O que a gente já vem percebendo, o que a gente acha que vai mudar. Maior recurso técnico, né? Aí entra aquilo que a gente conversou antes ali já, devido à menor precisão dos levantamentos decorrentes da velocidade da bola, né? Então, todos os fatores envolvendo o levantamento não quer dizer que os levantadores vão perder qualidade. Eles vão ter que jogar em posições mais desfavoráveis. Em alguns momentos, eles vão perder a precisão. Tá? Então, a gente até conversou com os técnicos que a gente conversou, né? Alguns falaram que
está sendo normal a gente ver uma feminização do voleibol masculino. Em situações favoráveis, o atacante busca um ataque angulado, sem potência, um ataque colocado, uma caixinha, né, no meio da quadra, ou uma largada agarrada, que é aquela agarrada mais forte na questão da entrada do correspondente na defesa, pegando no contrapé. Então a gente vai ver que esses recursos vão aparecer cada vez mais dentro do jogo de voleibol. Depois a gente vai mostrar ali um vídeo da França contra o Brasil no rally que é puramente isso, assim, vários golpes técnicos saindo para o bloqueio ou encaixando a bola no espaço vazio. Então a gente está vendo isso e isso vai acontecer cada vez mais, né? Aqui, né, um aumento do jogo pelo centro, não só com o central, mas com a pipe, né, tanto passe A e B. O que a gente quer dizer com isso? Né, que é a mesma situação do passe setorizado, né? A tendência é que os levantadores joguem em bolas mais próximas e aceleradas. Então, quanto o passe centralizar, a ideia é jogar a pipe e jogar a bola no meio mesmo, né, tanto em K1 quanto em K2. Né? E isso faz com que os atacantes, né, na construção da jogada, né, de ataque, eles sempre estejam em superioridade numérica que os bloqueadores, né? Ou seja, são 3 bloqueadores contra 4 atacantes, geralmente. Então, essa ideia de segurar os bloqueadores o máximo possível nessas situações de bola acelerada mais próxima, vai fazer com que o jogo aconteça mais pelo meio. Né? A gente já vê isso bastante em algumas seleções a nível mundial, onde o passe A vem bem com fluxo, bem pelo meio da quadra, pela pipe, e é bem difícil que aconteça uma defesa nessa situação. Aqui, né, como a gente falou lá em cima, né, uma maior utilização de agarradas no meio da quadra, caixinhas atrás do bloqueio e toque-ataque. O toque-ataque, né, quem já vê bastante jogo de vôlei masculino, o Wallace faz muito bem essa função do toque-ataque. Alguma bola mais afastada da rede, ele dá um toque mesmo no bloqueador e a bola bate e acaba saindo, ou ele dá um toque no contrapé do defensor, ele faz bastante isso. E tem outros jogadores que vêm fazendo isso também, né? E uma outra coisa aqui que a gente vai ver bastante, que já está acontecendo, né? Em situação desfavorável, os atacantes estão colocando a bola no bloqueio para que ela retorne e se construa, né, uma situação de ataque novamente. Muitas vezes ali nos jogos que a gente analisou, né, principalmente em bolas mais afastadas ali da rede, os atacantes atacavam a bola, né, em direção ao bloqueio para reconstruir o ataque e aí montar a jogada de novo. Então a gente vai ver isso cada vez mais, né, em função, de novo, daquela instabilidade, né, das bolas mais aceleradas e um pouquinho mais afastadas da rede. O bloqueio, né? Então, a gente sempre fazendo um gancho com o período que a gente analisou, né? Em tempos de jogo de velocidade menor, né? O jogo mais clássico foi forte e eficiente primeira arma de defesa. Nos dias atuais, com o aumento da velocidade do jogo e a ampliação dos recursos técnicos da linha do passe, o bloqueio tem se comportado de forma mais instintiva, ou tomando uma opção de pré-determinada. O que isso quer dizer? Que o bloqueio, em várias situações durante o jogo, ele vem tendo que ser assumido em posição de leitura, né? Os bloqueadores acabam tendo que, em algumas situações, jogar na leitura, que a gente fala, né? Ou em opção pré-determinada. A opção pré-determinada, no caso, é em função do estudo de adversário, né? Quando a gente sabe que em determinada rede, né, das 6 formações de rede, o levantador tem um certo padrão de jogo, a gente pode, né, pensar em abandonar certas situações. Por exemplo, o levantador na rede P4, em 80% das bolas que ele chama uma bola de K7, ele levanta na ponta. Então aí eu já determino que o meu central vai compor a bola lá contra o ponteiro, tentando matar aquela jogada mais forte. Né? Então isso a gente já vem acontecendo muito hoje em dia, né? E a gente acha, né, conforme a gente viu, que isso vai acontecer cada vez mais, o bloqueador ser um pouco mais instintivo, né? Ou pré-determinado. Aqui, como eu falei, né, o bloqueio de 1 contra 1 devido à bola de passe A, né? Depois a gente analisou os vídeos também, a gente percebeu que em passe B também, né, devido à velocidade, os bloqueadores acabam assumindo uma situação de marcar a paralela ou a diagonal sozinho ali, e a defesa compõe o resto da defesa de campo ali, da segunda linha compõe o resto da formação para tocar nessa bola, e muito desse jogo 1 contra 1 acontece em situação de muita agressividade dos atacantes, né? Em função da velocidade do jogo. Então, quem acaba tocando nessa bola, geralmente, é a segunda linha defensiva.
Aqui o abandono total de uma opção, foi o que eu falei lá atrás, né? Quando passe A, e a gente também percebe que no passe B bastante também, né? De acordo com a menor incidência de ataque ou de levantamento, né? Se a gente já tem aquele padrão, se o levantador tem aquele padrão, a gente pode escolher, né, jogar em função daquele padrão. Ah, ele mudou um pouco do padrão, aí isso vai da leitura do jogo, né? É importante, então, que se esteja atento o tempo todo, mas devido à velocidade, né, principalmente no passe A, é melhor eu arriscar na situação mais forte do levantador para tentar matar aquele movimento ofensivo do adversário. Aqui, né, uma coisa bem interessante que a gente viu em alguns trabalhos e conseguiu olhar também em alguns jogos, né? A mudança na composição, né, das posições 2 e 4 de bloqueio, né, que são as extremidades, né? Com menor deslocamento dos centrais. A gente botou entre parênteses ali, o buraco. Né? O que está acontecendo? O que a gente via antigamente, né? Na questão do central, por exemplo. O central, quando ele ia compor um bloqueio na extremidade e ele chegava um pouco atrasado, ele jogava a mão tentando tapar a junção do bloqueio o máximo que ele conseguiria, né? Só que nessa situação ele perderia alcance, ele perde alcance, né? Ele perde também a potência de jogar o braço e tentar fechar com eficiência aquele buraco que acontece. Hoje em dia, a gente está vendo, né, em algumas situações o central salta onde ele chega, né, bem equilibrado e salta para cima, ganhando alcance, né, colocando os braços bem altos e tendo tapando maior espaço de altura, né, na questão e deixando a junção do bloqueio aberto, né. Isso está acontecendo bastante e aí quem fecha esse buraco do bloqueio é o jogador de segunda linha defensiva. Em alguns casos, a gente pode ver que até o bloqueio estava induzindo essa situação para os atacantes, para ele atacar na junção do bloqueio, para que o jogador de campo ali da segunda linha pudesse tocar na bola. A gente viu bastante isso acontecer nos vídeos e a gente até acompanhou alguns trabalhos lá, né, nesse ciclo de Portugal que já estavam falando sobre isso também, né? Que a tendência é criar várias pequenas sombras de bloqueio e não só uma sombra grande. Não passou aqui, Fabrício. Fabrício? Fabrício, o microfone. Fabrício? Acho que só. Fabrício, tira o compartilhamento. Vê se vai desbloquear seu microfone, que seu microfone travou. Oi, não entendi. Tá falhando aqui para mim agora. Tem que passar o slide. Sim, é só... Não passou. Fabrício, derruba o compartilhamento e vê se você consegue compartilhar de novo. Então, o meu... O Lázaro está com trabalho também, né? Depois ele volta aí. Vê se você consegue agora compartilhar. Thalita. Fabrício, eu vou compartilhar da minha máquina aqui, só um minutinho. Vocês estão usando o YouTube aí, alguma coisa, a internet? Porque travou aqui e eu não saí da apresentação. Só me fala. Eu te aviso quando passar, Lázaro, fica tranquilo. Aqui. Tem um microfone aberto. Então, a diminuição da rede, tá? Só volta um pouquinho. Voltei. Faltou um. Aí. Aqui, né? A diminuição, né, da situação de bloqueio da rede para 7 metros, né? Nas extremidades, né? Onde os bloqueadores vão jogar um pouquinho mais fechado, né?
Isso vai acontecer para que a gente consiga diminuir o ângulo de ataque dos atacantes e o raio de ação deles também, né? Fazendo com que, como o jogo está um pouco mais próximo ao centro da quadra, né, vai diminuir a incidência de ataque na paralela. Né? Então, como ele vai estar mais próximo do centro da quadra, o bloqueador já espera ali para tentar tapar aquele ângulo que o atacante tem uma melhor saída ou até diminuir a possibilidade de ataque desse atacante, né? Fazendo com que em pequenos deslocamentos já consiga formar um bloqueio triplo ou um bloqueio mais incisivo, né? Dentro ali dessa situação. Opa, voltei aqui, tá, Pablo? Aqui tinha dado um probleminha na conexão, acho. Tranquilo, velho. É contigo agora, vai. Mas você que está compartilhando? Quem que está compartilhando? Fabrício, eu vou tirar aqui o compartilhamento e você assume aí, tá bom? Ok, obrigado. Pessoal, desculpa aí esse probleminha, mas essa tecnologia aí, às vezes, o ruim de fazer essa parte online um pouco é em cima disso. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da tendência da defesa, né? A defesa com a velocidade, né, da bola imprimida pelos levantadores, a gente observa que está cada vez mais raro a gente ver uma grande movimentação dos atletas nesse setor defensivo, né? E muitas das vezes eles passam agora a estar cada vez mais apenas fazendo um pequeno ajuste em relação aonde essa bola foi levantada, né? Um pequeno ajuste, se preparando para fazer essa defesa em relação ao atacante. Então, alguns pontos aqui de tendência da defesa, né? O primeiro é a maior preocupação com esse fundamento dentro dos treinamentos. Isso é uma preocupação do sistema defensivo como um todo, tanto a primeira linha de defesa, né, quanto a segunda linha. Mas aqui a gente colocou específico aqui na defesa, porque se a gente for analisar há pouco tempo atrás, né, os treinamentos dentro do voleibol masculino, eles davam muita ênfase, né, assim, em grande a preocupação maior, não que isso não seja ainda, né, mas era muita preocupação com a parte de side-out, né, da primeira, dessa bola que vem do saque, da recepção, muito treinamento em cima do K1, né, que ela ainda é o principal indicador, né, o side-out ainda é o principal indicador. Existem estudos que comprovam isso. A equipe com maior efetividade em cima do side-out, ela tende, a chance dela sair com a vitória no jogo é muito grande, mas a gente já nota uma maior preocupação e a tendência é que isso se torne cada vez maior, essa preocupação com esse sistema defensivo e com a defesa em si, né? Isso até alguns treinadores, como o Pablo citou aí, falaram um pouco de feminilização do voleibol masculino, né? E por que disso, né? Muito se deve principalmente ao que a gente vem falando ao longo da apresentação. Esse saque muito agressivo está tirando essa recepção lá de próximo da rede, né? Trabalhando mais próximo da zona 8. Então, faz com que essa primeira bola não venha com a mesma agressividade, com a mesma força, né, de tempos atrás. Então, assim, a tendência é ter mais qualidade nessa defesa, né, trabalhar com bastante qualidade, e aí sim a gente ter um contra-ataque bem efetivo, né? Então, a gente já... menor preferência para ajustes, né, como a gente já... isso pela velocidade, né, impressionante que esse jogo ele chegou numa velocidade impressionante, então fica cada vez menor a chance do defensor se movimentar, igual há tempos atrás nós víamos o defensor da 6 girando lá para uma diagonal mais longa, mais alongada, ou dobrando essa bola para o corredor. Então, assim, hoje em dia já nota-se que esse tipo de movimentação ela está diminuindo, né? Já perde um pouco dessa frequência dentro de um jogo de voleibol. E um outro aspecto aí é o sistema defensivo mais avançado, ajustando a número maior de variantes, né? Mudança na postura.
Hoje a gente tem até, vamos passar um vídeo aí da seleção da França, né? Parte do jogo aí, que vem fazendo muito esse tipo de defesa, né? Esse sistema defensivo, onde os seus atletas lá da posição 1, 6 e 5 jogam mais avançado, mais dentro da quadra, principalmente o jogador da posição 6. Muitas das vezes ele está em linha junto com os defensores da posição 1 e da posição 5, e isso se deve né? Que como o Pablo mencionou, que muita gente trabalhando esse bloqueio da opção, né? Então, queimando tanto esse nosso bloqueio jogador da posição com a bola, o nosso bloqueio fica lá preparado com os braços, né? Tentando reagir o mais rápido possível à primeira bola para tocar e amortecer essa bola. Com isso, o atacante ele está saindo em vantagem em relação a esse bloqueio quando existe essa espera. Então, percebe-se um grande índice dessa bola caindo mais ao meio da quadra. Com essa defesa mais ajustada, mais avançada, começa-se a tocar mais nesse tipo de bola, nessa primeira bola. E como é uma tendência, né? Que o Pablo também disse, está jogando muito mais pelo centro, com a primeira bola, tanto com a pipe, né? Porque esse passe, muitas das vezes, o passe A, né? Com o passe A lá, jogando a bola perto da próxima rede, a base fica aberta e fica um bloqueador central preocupado com 2 atacantes pelo centro, né? Então, muitas das vezes, ele recebe com uma bola muito favorável em relação ao sistema defensivo do adversário. Né? Então, esse é uma das justificativas de jogar mais avançado. E essa mudança de postura é muito em cima que nós, com essa defesa mais avançada, tende a perder um pouco, né? Assim, a técnica da manchete, ela perdeu um pouco a utilização dela dentro dessa defesa. A gente vai ver muito mais defesa com outros tipos de técnica, com outros recursos, né? Uma defesa mais alta, uma defesa com um dos braços, né? Para fazer com que essa bola siga em jogo. Então, é um aspecto aí bem interessante dessa tendência. Tendências de montagem da equipe, né? Agora, outro ponto em relação à montagem da equipe, percebe que o levantador de maior está com maior domínio de todos, principalmente nos que atuam. Há tempos aí a gente viu, né, hoje levantadores com grande habilidade, com precisão nesse toque, imprevisíveis no levantamento. Ele tinha muita força, né? Muita força em relação a ser o preferido pelos treinadores como principal opção. E hoje a gente já nota, né? Está falando de rendimento, né, do nível que são jogadores diferenciados na parte técnica, né? Então, nesse tópico aqui, a gente vê que esses jogadores que apenas têm trabalho muito com o levantamento, com a habilidade, com a previsibilidade, ele tende a perder um pouco de espaço para esse levantador. Às vezes ele pode estar um meio degrau abaixo desse que a gente citou primeiro, mas esse levantador, ele compensa pontuando num saque mais agressivo, ele compensa num bloqueio, né? Ele compensa com uma bola. Então, com ações que venham a pontuar no jogo. Então, esse é um ponto bem interessante. A gente já pode citar o da Rússia, que hoje está em 98, tem o Gianelli da Itália também com 98, o Christensen dos Estados Unidos com 98 também, tem o Drizga da Polônia com 96. Então, tem nas suas características de estar buscando mais atuação, né? Especialização dos livros, recepção e defesa. A gente vê isso muito mais, uma maior frequência dentro dos clubes, né? A especialização dos líberos. Hoje a gente trabalha com um líbero especialista na recepção e um outro líbero especialista em defesa. Então a equipe está revezando esse líbero dentro do jogo. Mas a gente já nota uma tendência para ser um pouco dessa arma de jogo. Por que dentro da seleção ela ainda não ganhou a força, né? Essas equipes, né, do primeiro escalão, top mundial, o principal objetivo delas
é os Jogos Olímpicos, né, no final de cada ciclo. E, infelizmente, ainda, né, falo infelizmente, mas ainda não é, nas Olimpíadas, só é permitida a inscrição de 12 atletas. Então, com isso, muitos técnicos hoje, eles preferem levar apenas um livro do que deixar de levar mais uma opção de ataque, né? Então, esse é um motivo que trava um pouco ainda essa tendência para dentro das seleções. Mas a gente já vê aí, né, da nossa própria seleção brasileira, nesse último ciclo olímpico aí, que em diversas competições nós tivemos a nossa equipe sendo composta por 2 livros revezando ao longo da partida. Utilização de 2 ponteiros de força. Essa é uma tendência também que bem notória aí. Hoje, com esse ganho de alcance, de velocidade de jogo, a gente percebe que aquele atleta, né, aquele ponteiro que era muito mais um ponteiro de preparação, aquele ponteiro mais técnico, né, que segura lá, dá um volume no jogo, ele vem perdendo um pouquinho de espaço, né, para esses 2 ponteiros de força. E quando eu digo perder espaço, eu digo na equipe principal, tá? É importantíssimo, assim, considero importante a gente ter esse ponteiro dentro do nosso elenco, porque em situações de jogo, essa característica é muito útil para a equipe. Mas para uma formação inicial, para uma formação principal, a gente já percebe um ganho, né, de espaço desses 2 ponteiros de força dentro dessa equipe principal, justamente por tudo que vem envolvendo essa evolução do jogo de vôlei. Né? Um exemplo aí podemos citar de novo a nossa seleção brasileira. A gente cita muitas seleções porque no alto rendimento a gente percebe-se que as tendências elas ganham mais força, né, nas principais competições mundiais. Né? Até conversando com alguns técnicos, eles comentavam que os Jogos Olímpicos é excelente para a gente perceber novas tendências do vôlei, porque são a elite do voleibol e lá, durante um ciclo olímpico, eles trabalham uma evolução do voleibol para ser apresentada de forma bem consistente no final do ciclo. Então, essa utilização, como eu estava dizendo, né, no nosso vôlei brasileiro, a gente tem hoje o Lucarelli e o Leal, né, sendo os nossos principais ponteiros, e tem característica de ponteiros de força, apesar de que os dois eles também são bem diferenciados, né, na parte técnica, na parte em diversos fundamentos, mas são características de atacantes de força. Pablo? Aqui. Vou falar sobre tendências do treinamento e do jogo. Ô, Pablo, desculpa. Pablo, só te interrompendo, rapaz, acabou que eu, na minha empolgação, esqueci de passar o vídeo da defesa da França. Mas depois a gente passa os 2 vídeos juntos, tá? No final, já que é o mesmo jogo. Então, pessoal, vou falar da tendência do treinamento do jogo, né? Então, uma tendência que a gente percebeu ali, como a gente falou sobre, né, a junção de tudo isso que a gente comentou até agora, é que os salis fiquem mais complexos, né? Que não seja que não acabe um ataque potente na maioria das vezes. Então, vai ter, né, a bola tende a ficar mais tempo no ar e aí a resolução de problemas vai ter que ser maior e mais rápida e em situações por várias vezes desfavoráveis, né? Os atacantes, outros levantadores, né? Até na questão da defesa. Então, os salis vão ser mais complexos e vão exigir mais atenção de todo mundo que está trabalhando aí nessa situação. Aqui, né, a modificação do estilo de treinamento, enfatizando a inteligência individual de cada atleta, né, a tomada de decisão. A gente até comentou, né, que na seleção do início do século lá a gente tinha o Nauber, que era um jogador mais técnico, existiam jogadores mais parecidos com ele, e depois, né, com mudança do estilo de jogo europeu, principalmente, que acabou aliando velocidade com potência e agressividade, se perdeu um pouco, né, dessa questão da inteligência, de variação de jogada, de tomada de decisão rápida para uma situação que desfavoreça, né, o atacante. Então a gente acabou vendo mais potência. E agora a gente está vendo que está voltando um pouco atrás nisso, aliando, né, esses atacantes potentes e velozes, né, com os levantamentos velozes, mas também com essa situação de inteligência individual e, né, um recurso técnico maior, né, que ele possa ser mais imprevisível, que o atacante tenha
uma imprevisibilidade maior, né? Aqui, né, uma necessidade melhor na preparação da parte técnica para a solução de problemas, né? Então, entra, de novo, como a gente já conversou, dentro do treinamento, né, até voltando um pouco ali no segundo tópico, né, a gente conversou com 2 técnicos que falaram que é muito importante, dentro do treinamento, a parte técnico-tática ter situações, né, de tomada de decisão e de tática individual dos jogadores, né? Eles precisam exercitar isso durante o treino. Então, em muitas situações ali, os técnicos que a gente conversou falou que dentro do treinamento, mesmo para adulto, eles têm enfatizado essa parte técnica, né, dando esse repertório de recurso para a solução de problemas, né, para os atacantes terem um repertório de golpes maior, de levantador ter uma possibilidade de jogo diferente, né, com bolas mais aceleradas, bolas mais curtas. E aí, dentro desse treinamento, né, fazer esse treinamento para o jogo, para que isso seja mais natural, né. Também tem aquela situação aqui, né, tanto da inteligência, a gente falou bastante da inteligência tática dos atacantes, tem a inteligência tática do levantador, né? Aquela maneira de jogar, de perceber o jogador que pode finalizar uma situação, né, de saber que dentro do início do set o jogador responde melhor, e dentro do final do set o outro jogador já não responde tanto, ele tem que procurar uma outra alternativa. Isso vai ser cada vez mais importante dentro do jogo. Porque, de novo, né, a gente tem uma leitura, tem um padrão do adversário, e dentro desse padrão, muitas vezes acontecem variações táticas e algumas coisas que, se a gente não entender bem como funcionam elas, a solução de problemas não vai ter efeito, né? Então, a gente vai perder o jogo nisso aí. Fabrício? Aí. Passei já. Passou. Aqui, o aumento do jogo ocasionado pela maior durabilidade dos rallies, tá? Aqui a gente teve duas vertentes diferentes, tá? Foi bem dividido ali, tanto os estudos quanto os técnicos que a gente entrevistou, né? Alguns técnicos defendem que com agressividade, né, maior do saque, com a maior regularidade do saque, né, com aquele saque que pontua mais vezes acontecendo, esses rallies mais complexos vão ser compensados, então o tempo do jogo ficaria mais ou menos o mesmo. E já o outro grupo de técnicos falou, né, que provavelmente, né, com essa situação da recepção, né, ser apenas para não tomar o ponto e a gente fazer esse controle mais centralizado no meio da quadra, na posição 8, 6 ali, o jogo ficaria maior do mesmo jeito. A gente, com os vídeos que a gente, né, foram vídeos recentes, foram de 2019, com os vídeos que a gente analisou, a gente percebeu que sim, o set aumentou de tamanho, tá? A tendência pode ser que volte a diminuir, até com a maior regularidade do saque, né, aumentando o seu desempenho daqui para frente, mas atualmente, né, e a gente acha que vai se manter assim também, o tempo do jogo aumentou sim, né? Não foi uma diferença muito grande, mas ele teve uma diferença sim nesse tamanho do set, né? Pode passar, Fabrício. Isso. Bota os dois. Lázaro, nada, posicionamento um pouquinho de rally. Jogo da França e Brasil. Observe a linha da equipe da França, né? É muito lá em cima. Até uma outra tendência, acabou de sair com o levantamento do Bruninho, o passe sequoizado. Ele acelerou essa bola na entrada, os passos que estavam para cá. Agora tá passando o vídeo para mim aqui. O segundo vídeo eu comento aí.
Então, esse segundo vídeo é sobre aquilo que a gente comentou agora, né, do rally mais complexo. A gente vai ver algumas situações bem interessantes da defesa da França, bem avançada ali, nos 5 metros, né, algumas defesas com uma mão, os golpes, né, alternando, quebrando o ritmo do rally, golpes fortes, golpes mais fracos, ataques encaixados, né, mais angulados, menos angulados. Se eu não me engano, tem até um trabalho no bloqueio para jogar de novo. Todos os jogadores com bastante qualidade para colocar a bola em condições de ataque, né? No levantamento ali, o Thales consegue colocar uma bola de costas lá para o Lau conseguir atacar ainda. São recursos técnicos que a gente vai ver bastante aí. O central levanta. Ó, um ataque encaixado no meio da quadra, e aí para finalizar o Léo consegue buscar o ângulo ali mais difícil. Esse ângulo de paralelo ele tem sumido bastante, né, no masculino. Tá ficando meio complicado de buscar ele em função dessa velocidade do jogo, e o ataque na diagonal ele tem um pouquinho mais de eficiência e precisão nesse caso. Tem mais um pouquinho ali ainda. Todos os jogadores conseguem fazer levantamentos razoavelmente bem. Aí. Vou tentar compartilhar aqui, mas a minha internet eu não consegui assistir o vídeo. Conseguiu compartilhar aí? Aí. Eu estou tentando aqui. Já apareceu aqui, só não tá abrindo o slide ainda. Tá carregando aí, né? Tá carregando. Foi, apareceu. Pode passar, né? Então, fechou. Então, aqui, né? O nosso trabalho, basicamente, ele se referenciou em vídeos da Liga Mundial de 2019, né? Aqui alguns estudos, né? Os estudos de indicadores de rendimento que eu falei, da Isabel Mesquita, junto com outros professores, né? A gente pegou também referências com uma apresentação do Rubinho sobre tendências táticas atuais no vôlei, né? De tendência e táticas atuais no vôlei, né? Algumas informações, alguns vídeos a gente buscou no site da Federação Internacional de Vôlei, né? Aqui a apresentação do Cadillac no processo de detecção de formação de atletas, né, na NTV. E aqui a gente entrevistou, né, o Alessandro Fadu, que foi técnico do Maringá na última Superliga, o Marcelo Prokoviak, que está lá na Polônia, no Prum Lubin, né, o Marcos Henrique Nascimento, do JF Vôlei, né, esse aí a gente entrevistou ele 2 vezes, lá em janeiro e agora de novo, né, o Marcos Toloni, meu amigo aqui de Porto Alegre, trabalha na União, e o Valner, né, do Botafogo, que foi nosso último entrevistado. E aqui a gente, né, depois de montar todo esse trabalho e pensar, né, o que podia mudar, o que poderia vir a acontecer, a gente deixa uma frasezinha aí, né? A evolução do homem passa necessariamente pela busca do conhecimento, né? Então a gente agradece aí, muito obrigado a todos. Espero que tenha sido útil para todo mundo esse trabalho. Bom, Pablo e Fabrício, muito obrigado por enquanto. Excelente apresentação. E eu vou pedir desculpas a vocês porque eu não tenho as perguntas que foram feitas durante a apresentação. Então, eu gostaria de ser auxiliado, porque aparecia muito rapidamente, não dava para eu fazer a leitura. Né? Então, o pessoal que está usando da plataforma poderia me auxiliar com essas perguntas? Carlão. Pronto. João, estou passando as perguntas aqui, eu vou te passar algumas. As perguntas... Não, você pode até fazê-las, o Carlão. Pode fazer, a gente vai regulando o tempo, você pode até fazê-las, sem problema algum.
a gente ganha tempo. Pode ser? Pode. Isso, a gente vai regulando o tempo aqui. Aproveitando enquanto eu estou olhando as perguntas aqui, parabenizar o Pablo e o Fabrício pelo belo trabalho e pela versatilidade. Hoje nós tivemos muito problema na plataforma aí, com problema de TI, de equipamento, esse negócio, mas vocês ficaram tranquilos e conseguiram passar o recado que vocês vieram passar. Então, parabéns, mostrar tranquilidade o tempo todinho. Pelo chat aqui, o pessoal adorou a apresentação de vocês. Está cheio de perguntas aqui, menino. Está cheio de perguntas aqui. Vamos lá, o César de Santa Catarina está falando aqui que já vi equipes asiáticas saltando com um pé só, tipo uma China, bem rápidos. Que eficiência tem esse tipo de saque ou o mesmo efeito do flutuante normal? Posso ir, Fabrício, depois completa? Fabrício sumiu de novo. Então, eu vejo que se o salto é com o pé, ele vai ganhar potência em progressão, né? Eu acho que o salto vai ser para frente, né? Então ele vai se aproximar da rede, mas ele vai perder um pouco em alcance, né? Então vai ser um saque mais direcionado para o fundo da quadra, né? Então eu acho que, como no vôlei, eu aprendi que tudo depende, né? Então depende de certa situação. Se é uma equipe que tem dificuldade em receber um saque mais alto, né? Não tem por que não fazer. Mas também eu acho que nessa situação de desequilíbrio de um salto no pé só, ele ia perder regularidade no saque, né? O saque poderia ser menos regular, né? Talvez entrasse um saque e aí depois não entrasse o outro. Eu acho que na questão, depende também da situação de como está indo o set, né? Se o set está no início, se está no fim. Mas eu não arriscaria nesse saque com o pé só aí, não. Ok. O Fernando, não sei se vocês vão falar do fato de usar 2 líberos também, mas vocês falaram sobre isso, foram claros e também exemplificou até que o Brasil já usou 2 líberos em competições internacionais, então acho que essa aqui nós matamos, certo? Vocês veem o Brasil como um país que investe na formação da base? Dependendo da resposta, como será ou poderá ser o futuro do voleibol masculino? E pensando também no feminino. Posso falar? Eu vejo sim o Brasil investindo na base, né? Até eu falo isso até com uma maior tranquilidade depois que a gente assistiu o módulo lá com o Luiz Carlos, né, com o Cadillac, que ele falou muito sobre essa parte da base do Brasil. Só que um aspecto importante de mencionar é que os outros países, como a gente falou na apresentação, também passaram a investir na base, né? Então, assim, justamente por isso que existe esse crescimento também do continente europeu. Até antes dessa apresentação, a gente até conversando, né, com o professor Carlão aí, e ele falou uma coisa que é pura verdade. Antes a Europa ela não se preocupava tanto com a base, né? Era muito aquele mini voleibol, né, até os 16 anos, e hoje em dia eles já viram que precisavam mudar para que isso viesse a dar resultado para eles, né? Mas eu vejo sim o Brasil buscando, investindo na base, sim. Só que a gente tem um complicador que foi o que a gente falou. Até ouvindo outros técnicos da base, o Brasil, durante um período, ele perdeu um pouco essa condição, né, por N fatores, de estar fazendo mais intercâmbios com equipes europeias. E isso voltou, me parece que isso voltou no ano passado, até o Wilmer, que era o técnico aí falando do feminino, né? O professor Wilmer, ele mesmo conseguiu, antes do Mundial, fazer uma excursão pela Europa. Então, isso, sem sombra de dúvidas, refletiu lá num bom desempenho da equipe dentro do Mundial. Beleza. Também tem que salientar também que, por exemplo, o Brasil ainda é excelência no voleibol,
mas esses 20 anos de história de sucesso do nosso voleibol aí se deve também ao comprometimento não só dos nossos técnicos, mas dos nossos atletas, no que se diz respeito a treinamento. O Brasil era o país que mais treinava no mundo. Inclusive, na Europa, eles criticavam, mas vocês treinam demais, né? Agora eles tiveram que treinar mais também para poder chegar ao nível do Brasil. Então, é aquele negócio, as escolas, elas permutam performance, né? Permutam performance. Uma copia a outra, ainda mais com a globalização que vocês falaram, que todo mundo tem acesso em tempo real a qualquer tipo de informação em qualquer parte do mundo, quando se tem um jogo, um campeonato de voleibol, em qualquer parte do mundo. Então, isso também facilita mais essa permuta, né? Nós temos muito orgulho, né, que país nenhum vai chegar à performance que o Brasil chegou de mais de 20 anos no patamar lá máximo do voleibol, né? O Bruno Roberto, ele pergunta aqui, foi identificado algum padrão nas características das equipes medalhistas durante os 5 ciclos olímpicos analisados? Ofensivo, defensivo, investimento maior em bloqueio, saque, etc. Posso ir, Fabrício? Fantástico. Então, a gente percebeu, né, que a forma de jogar não estava muito diferente. O que tinha era alguns expoentes técnicos, né, tanto como sacadores, atacantes, né. Então, a gente percebeu isso. A equipe que joga um pouco mais diferente, até eu e o Fabrício estavam falando ontem, né, na apresentação, é a França. A França sai um pouco do padrão, né, são jogadores um pouco mais baixos, né, com bastante controle de bola, e tu vê em algumas situações que eles defendem a bola com uma mão só, eles buscam só colocar a bola para cima e colocar um ataque, eles jogam um pouco mais tecnicamente que as outras, mas basicamente a gente pôde perceber que a maneira de jogar estava muito parecida, veloz e com atacantes potentes, né, com bloqueios mais instintivos, que a gente falou ali, jogando na leitura, né, e a segunda linha de defesa participando mais das ações. Então, a gente viu isso. O que diferencia também é a habilidade individual de alguns atacantes, né? Por exemplo, a seleção brasileira tem um conjunto, né, técnico um pouco melhor que as outras, né, que compensa algumas outras situações. Mas aí tu pega uma seleção como a Rússia, que agora está aliando essa técnica com a potência, né? Não é difícil ver um jogador russo agora defender muito bem, antigamente a gente não pensava nisso, né? E está aliando essa técnica com a potência. Então, as equipes estão se copiando muito, jogando muito parecido, mas ainda tem, né, um traço das suas escolas, né? Eu acho que, não sei se o Fabrício quer completar aí, mas eu acho que foi uma coisa que a gente percebeu junto, quando a gente estava montando o trabalho. Lá da primeira vez ainda, né? Lá em janeiro. Quer complementar ou pode passar, Fabrício? Vamos para a próxima. Vamos lá. Maravilha. Vamos lá, o Alexander Viana Fragoso está perguntando aqui, primeiro parabeniza a apresentação de vocês, assim como muita gente está parabenizando aqui, e ele pergunta, com o passo C, vocês acreditam que existe uma menor preocupação com a proteção da paralela? Posso? Depois eu completo. Na verdade, isso até foi mencionado aqui na nossa apresentação. Vem sim, tendo uma menor preocupação. Não digo que é uma menor preocupação, né? Mas os atletas eles têm que atacar muito mais essa bola na diagonal, e principalmente, pelo que a gente mencionou, devido à velocidade do jogo. Hoje, até com esse passe, né, o passe C mais fora da rede, os levantadores estão imprimindo uma velocidade nesse jogo, e isso limita muito o raio de ação do atacante. Então, a tendência é esse atacante ele vir mais para a diagonal. Então, justamente por isso, lá até que o Pablo falou, desse bloqueio está na diminuição da rede, trabalhando com essa rede de 7 metros. Então, a própria velocidade do jogo, inclusive com passe C, faz com que a maior incidência desses ataques sejam voltados para a diagonal. E uma outra situação também, né, que a gente vê bastante, que é o próximo passo que a gente acha, né, dessa situação. Como eu falei lá antes, a bola mais afastada da rede, geralmente os atacantes masculinos eles não imprimem potência nessa bola com toda a potência que eles têm. E a tendência é que eles vão para a diagonal buscando, né, uma maior angulação e mais espaço de quadra para acertar nesse ataque,
tanto de bola C ou bola afastada, de passe C ou uma bola um pouco mais afastada. Então a gente acha que o jogo tem se virado muito e vai cada vez se virar mais para a diagonal. A paralela vai dar vai diminuir um pouco a incidência de ataque na paralela em algumas situações, né? Legal. O Matheus Rodrigues de Carvalho, considerando a informação que vocês trouxeram, que o ataque no passe A tem uma tendência a ser centralizado com pipe e ataques de primeiro tempo do central, essa tendência também parece para o aumento da frequência de jogadas combinadas para dentro da quadra com os atacantes na extremidade? Integral, etc. As jogadas deixam de acontecer exatamente pela eficiência maior da pipe e tempo frente dos centrais. Deu para entender, moçada? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Grande a pergunta dele. Mas não, deu para entender. Sim. Não, mas eu li aqui, eu consegui. Eu entendi, né? Vou responder e depois fala aí o seu pensamento se completando. Eu acho essa parte do passear centralizado é justamente pela velocidade do jogo hoje. Com esse passear, a base ela está jogando lá, marcando cada um seu correspondente, né, seu atacante, e com isso fica um bloqueador de centro, como eu disse na apresentação do Paulo também, um bloqueador de centro com 2 atacantes, né? Tanto da primeira bola quanto essa bola da pipe. Não vejo uma tendência para esse tipo de jogada de desvio, essa mudança, porque aí você tende a diminuir mais ainda a rede para os bloqueadores, né? Trabalhando eles mais fechados aqui. Então, não vejo uma forte tendência em relação a isso, não. Até passando esses jogos aí, né, antigos, estavam passando na televisão, em 92 a gente via muito esse tipo, né? Aquela seleção de 92 com jogadas combinadas, e do meu ponto de vista a gente perdeu bastante essa característica justamente pela velocidade do jogo, pelo alcance, né? Pablo? E assim como o Fabrício falou, né, além de facilitar o jogo do adversário pelos bloqueadores de extremidade estarem mais próximos do centro da rede, se a gente... A ideia é simplificar, né? Simplificar e fazer com que a bola tenha uma trajetória menor do levantamento. Se tu der tempo da bola, né, viajar em algumas situações, você está facilitando o movimento de defesa. A gente acha que não vai acontecer muito essas mexidas, né? Que a gente fala que eram mexidas, né? Essas mexidas eu acho que não vão acontecer por um bom tempo. Carlão. Pode falar. Vamos selecionar mais 2 perguntas apenas para a gente ter tempo de fazer as considerações finais. Tudo bem? Eu gostaria o seguinte, João, tem muita pergunta aqui ainda e pelo andar da carruagem já são 21 horas e 45 minutos. Eu me comprometo de pegar essas perguntas todas que estão aqui no chat, tá certo? Enviar para vocês, Pablo e Fabrício, e tem o pessoal direitinho, tá certo? Na lista que eu vou passar para vocês, por favor, responda aos nossos professores, alunos e técnicos que estão aí, que é muito importante. Tem muita pergunta interessante, mas não tem tempo hábil, até porque deu muito problema na apresentação por causa de equipamento aí. Eu peço desculpas a todos vocês, mas a gente vai responder todo mundo, tá? Eu estou vendo a carinha do Alex Lenz aqui, ó, prestando atenção lá, e o tempo todinho com muita atenção, porque realmente o trabalho foi excelente. Os nossos treinadores aí, o Maurício Thomas e os demais que estão presentes aí, realmente foi um trabalho maravilhoso. E eu vou chamar o João para fazer a contextualização do texto e vou ficar devendo as respostas para vocês que irão por e-mail sem falta. João, por favor. Muito bem, muito obrigado, Carlão. Antes que eu fale e passe a palavra para o Duda fazer o encerramento, eu vou pedir para o Fabrício e o Pablo fazer as suas considerações finais e dizerem para a gente como é que se sentiram fazendo esse trabalho, o trabalho acrescentou,
enfim, teve validade, cresceram com a realização do trabalho, bem rapidinho para a gente ter tempo de fazer Então, um pensamento legal. Então, Paulo, por favor. Bem sucinto, então, né? A gente, primeiramente, assim, a oportunidade de fazer o nível 4 foi meio que no susto, né? Não sabia se ia, não tinha o curso há muito tempo, vamos. E aí, quando a gente chegou lá, a gente pegou esse trabalho, lembra, Fabrício? Tinha 3 treinadores do feminino. E aí foi aí que eu vi que fazia muito tempo que eu não analisava o jogo masculino, né, com olhos de treinador, assim. Mas foi um bom desafio, a gente se empenhou bastante, a gente teve 2 dias para fazer, eu acho, esse trabalho, e foi bem bacana. A gente se empenhou bastante e aprendeu muito, né, porque teve até um dos nossos colegas do nível 4, que ele trabalhou no masculino e no feminino, ele trabalha, agora ele está no feminino, no Pinheiro, e ele trabalha muito esses aspectos de bola de veloz e de bola setorizada com o time feminino dele. Então, pô, eu acho que qualquer estudo, né, qualquer coisa que a gente faça, acrescenta. E provavelmente a gente vai usar isso aí no nosso trabalho do dia a dia com toda certeza. E queria agradecer também, né, o João e o Duda de novo, né, os 2 mestres lá do nosso curso, a CBV, que deu oportunidade de a gente estar aqui, né. Nunca pensei que esse momento de pandemia nos gerar essa oportunidade aí, e estou bem feliz por tudo aí que a gente conseguiu fazer. Eu acho que, para mim, é isso aí. Muito bom, parabéns. Então, completando aí em cima do que o Paulo veio a falar aí, agradecer aí a oportunidade da gente realmente estar mostrando aqui esse nosso estudo. Essa dificuldade que o Pablo falou realmente foi uma grande dificuldade, 3 treinadores mais voltados para o feminino, né, com experiência mais no feminino. E um outro ponto que eu coloco como dificuldade, aí eu parabenizo mais ainda aí vocês que estão à frente desse projeto, a gente encontra muita dificuldade hoje em relação ao material escrito, material de pesquisa, né? Então, assim, esse é um fator, assim, de certa forma preocupante, mas que a gente vê que com esse novo projeto isso tende a uma tendência a mudar também, justamente por essa ação que vocês vêm fazendo. Então, parabenizar, dizer que existe sempre aquela tensão, né, Paulo, como se fosse antes de jogo, a gente um pouco pinga, tá aflito, mas assim, graças a Deus correu tudo bem, igual quando na quadra, dá o primeiro saque, e aí já vai para o jogo mesmo. Então, agradecer de verdade aí ao professor João, ao professor Duda, que realmente aí foram excelentes com a gente, nos orientaram da melhor forma possível, e a todos aí da frente da CBV também por essa oportunidade. Muito obrigado. Fabrício, Pablo, muito obrigado pelo nível de trabalho que vocês trouxeram. Duda e eu vamos hoje dormir feliz da vida. Nós também. De uma missão bem cumprida. E eu vou dizer 2 coisinhas que refletem bem o que nós pensamos sobre o trabalho de vocês e sobre a formação de treinadores brasileiros. Vocês foram muito felizes quando vocês compararam, né, a evolução do voleibol europeu em relação ao voleibol brasileiro, ou seja, a diminuição desse distanciamento. O pessoal passou a treinar mais, dar mais importância nas categorias de base, que até uns 15 anos atrás só se falava em mini voleibol até 15, 16 anos, não davam bola alguma, atenção alguma para as equipes de base, e a gente já dava os campeonatos brasileiros organizados, né, pela CBV, etc. Né? Muito bem, então vocês mostraram bem isto, né, essa evolução toda, né, e mostraram também que o pessoal passou a treinar mais, e passou a treinar mais copiando o voleibol brasileiro. Né? Porque eu tive a oportunidade de ir para o Japão no tempo hora do Japão, treinava de 6 a 8 horas por dia, e de repente, quando os outros começaram a treinar 4, 5 horas por dia, o Japão perdeu espaço porque eles não tinham fundamentação científica. E nós temos fundamentação científica. Então, o treinador brasileiro sabe o que faz, sabe por que faz, sabe planejar, sabe fazer. Então, isso nos dá muito orgulho. Né? Então, a gente tem
a consciência tranquila que o treinador brasileiro está sendo bem formado. E a maior prova disso foi quando vocês citaram duas citações de dois treinadores diferentes, um dizendo que a tendência do sets é diminuir de tamanho, tá certo? E o outro aumentando de tamanho. E vocês não se omitiram, vocês deram a opinião de vocês. Esse é o treinador brasileiro, esse é o treinador formado pela CONAT hoje. Ele tem opinião própria. Então, ele não só se preocupa em treinar com muita quantidade, mas com qualidade, mas tem os seus próprios caminhos. Por isso, o voleibol brasileiro é o melhor voleibol do mundo. Então, Duda e eu vamos dormir hoje extremamente felizes. Vocês estão de parabéns. Agradecemos muito pelo padrão de trabalho que vocês apresentaram. Eu estou muito feliz, agradeço muito, desejo toda a felicidade do mundo a vocês e vocês representaram bem os nossos cursos. Professor Duda, por favor, os encerramentos. Hoje vamos dormir tranquilos aí, né? Porque realmente a apresentação foi muito espetacular. Mas eu quero fazer 2 registros aqui. O primeiro registro para o Pablo e para o Fabrício é que vocês colocaram no trabalho uma citação e um dos autores da citação está assistindo o trabalho de vocês, que é o professor Dr. José Cícero. Ele, junto com a Isabel Mesquita, foi que fez o trabalho na qual vocês pontuaram aí. Ele está aí agora, assistindo. Meu convidado, ele está aí. Cícero, abre o microfone e dá uma boa noite para o pessoal aí, por favor. Rapidão. Cícero. Oi. Dá um alô aí. Tá vendo aí? Esse é o Cícero. Vocês citaram ele no trabalho. Doutor Cícero, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu conheço, é da URGS, né? Exatamente. Vocês citaram o nome dele aí. Okay? Então, esse é um registro. Importantíssimo ele. E o segundo registro é dizer que eu me sinto extremamente orgulhoso de ter tido a oportunidade de conviver com vocês, evidentemente com todos, mas hoje, no caso específico de vocês dois, e mais o Luiz, que não está conosco. Orgulhoso, porque a proposta nossa no nível 4 é justamente oferecer condições para que vocês, além de se apropriar de um conhecimento ao longo da vida, como treinadores, vocês possam dizer como vocês veem o vôlei. E foi isso que vocês fizeram. Então, eu e o João, com certeza, estamos orgulhosos por saber que tudo aquilo que nós fundamentamos durante os 10 dias lá em Sorocaba trouxe o que nós acabamos de ouvir há pouco de vocês dois. Então, parabenizo, né, de uma forma muito carinhosa e dizer que voleibol para a vida vale a pena. Eu estou com 71 anos, vale a pena demais, vocês não têm ideia, da minha satisfação, da minha alegria de poder ver o que eu estou vendo. Eu não tive essa oportunidade. Eu acho que nem eu, nem o João. E nem os outros treinadores da minha época. Né? Vocês são os homens na qual o voleibol está na mão em termos de futuro. A tendência do voleibol está na mão de vocês. Parabéns. Estou vendo o Alex aqui, que há muito tempo eu não vejo. Um abraço para o Alex. Novamente um prazer a Sandra estar conosco. O Carlão falou no Maurício Thomas. O Maurício Thomas é uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande por ele. Né? Então, a todos vocês, o meu abraço. E, mais uma vez, obrigado e parabéns aos dois. Abraço, João. Professor Carlão, obrigado. Carlão,